Ele pode ter lá um nome e um rótulo. Rótulo, casa, telefone 3225 969999. Contato vai ter um nome e os telefones. E a agenda vai ter uma lista de contatos. Uma lista de contatos, um mapa de contatos, não importa. Eu vou armazenar esses contatos. A agenda está inserindo contato, removendo contato, atualizando contato, fazendo todas essas coisas com contato. E aí a gente chega no problema, que é a questão da redundância. Como é que eu faço os favoritos? Vocês já favoritaram alguém no contato, na agenda de vocês? O que é favoritar? Favoritar é fazer o quê? Uma estrelinha? Não, mas assim, no telefone, o que é que significa favoritar um contato no telefone? Não. Nos primeiros, vocês estão misturando com o WhatsApp, não? No WhatsApp, quando você faz um PIN, é que ele vai. O WhatsApp, nos contatos do WhatsApp, eles não são ordenados por nome, eles são uma lista de conversas. E quando você fixa, ele fica fixo no topo. Mas quando você tem uma lista, é porque o interessante é que a gente não usa mais telefone. Recente, daí tem um favorito ali embaixo. O teu fica assim, depende da implementação. Mas assim, no meu celular funciona assim. Embaixo eu tenho quatro botõezinhos. Um seria o speed dial, né, os mais ligados. Outro seriam os favoritos e o outro a agenda normal. Tudo bem? Então, os mais ligados, ele cria essa lista baseada nas pessoas que eu liguei mais. Tem gente que nunca fez uma ligação do celular, porque agora tudo é WhatsApp. Então, não sabe nem o que é que eu estou falando. Mas existe quando você tem um. Quando você usa, antigamente, quando a gente usava ligação, toda vez que você ligava para a pessoa, ele guardava isso no histórico e ficava lá na lista dos mais ligados. A lista de favoritos é quando você clica na estrelinha de um contato. Vocês já viram que os contatos vocês podem clicar na estrelinha e ele fica tipo um contato especial? Então, esse ser especial significa que ele vai para uma lista à parte. Ele é classificado numa lista especial, que seria referente à lista dos contatos favoritados. Essa ideia é uma simplificação de modelos de organização baseados em rótulos, baseados em pastas. Todo mundo tem e-mail, né? Vocês podem favoritar os e-mails. O que acontece? Eles vão para uma lista especial dos e-mails que estão favoritados. Eles conseguem colocar rótulos no e-mail. Eles vão para uma lista. Então, tudo é a criação de visões de um todo. Eu tenho o todo e aí eu escolho qual é a forma que eu quero enxergar esse todo, com qual seletividade eu quero, com quais características eu quero filtrar esses elementos. Então, vamos pensar aqui na nossa agenda. Se eu fosse pensar em implementar, favoritar, onde você acha que faz sentido eu implementar isso? É no telefone que eu tenho a característica de favoritar? É no contato que eu tenho a característica de favoritar? Ou é na agenda que eu tenho a característica de favoritar? Não, não tem resposta errada, não, tá tudo bem? Cada resposta vai levar por um caminho e a gente vai raciocinar em cima desse caminho. Mas se você fosse procurar para saber se está favoritado ou não está favoritado, você olharia no contato ou na agenda? Eu lembro que eu disse, não tem resposta errada. Cada resposta vai levar por um caminho. Procurar na agenda. E dá o nome do contato. Tudo bem? Então, vamos agora para a implementação mais simples. A implementação mais simples é a agenda só tem a lista com todos os contatos, beleza? E o contato sabe se ele é favorito ou não é. É favorito. Olha como a implementação aqui é simples. O contato sabe se ele é favorito. Para favoritar, é fazer o quê? É favorito, recebe true. Para desfavoritar,
É favorito, recebe falso. Para saber se é favorito, é só retornar se ele é favorito. Não. Vou mudar de nome aqui. Vou chamar de... É porque é ruim quando dá nome de conflito. Está favoritado. Ok? Essa daqui seria a implementação mais simples. O próprio contato sabe, eu boto nele a informação de se ele está favoritado ou não. Então agora, se eu quisesse saber quem são a minha... Fazer aqui a implementação bem simples, tá? Adicionar contato, só adiciona e pegar favoritos, pegar favoritos. Como é que eu sei quem são os favoritos? Basta eu passear por todos os contatos perguntando para o contato. Você está favoritado? Você está favoritado? Você está favoritado? Você está favoritado? Isso é uma operação de quê? De filtragem. A gente já viu. Lembra que a gente já usou muito a gente já usou o map, já usou o join. A gente poderia usar o filter, ou então fazer da forma bruta, né? Cria uma lista de favoritos para todos os contatos. Se o meu contato está favoritado, eu coloco ele na lista de favoritos e eu retorno. Pronto, está implementado. Tenho a minha lista com todos os contatos. Toda vez que eu quiser pegar os favoritos, eu tenho que percorrer tudo, verificar um por um se ele está favoritado ou não e retornar esses favoritos. Qual é a vantagem disso aqui? Eu tenho zero redundância. A minha informação está em um único lugar. O contato está em um único lugar. Se ele está favoritado ou não, está em um único lugar. A implementação tá sucesso. Qual é a desvantagem disso? Alguém consegue enxergar uma desvantagem disso? Exato, foi o que você pensou, diz. Hã? Tudo bem, vamos diminuir então. Retorna, vamos ver se assim melhorou. Retorna, contatos. Para todos os contatos, filtra se ele está favoritado. Melhorou? Para todos os contatos, filtra se ele está favoritado ou não. Melhorou agora? Mesma lógica. Qual é o problema disso aqui? Problema é um problema, talvez exista, talvez não, de desempenho. Vocês têm quantos contatos na lista de vocês? O meu deve ter uns 1.500. Vocês têm noção? Não. 200 e pouquinho, né? Então, vamos pensar aqui nos 1.500. Toda vez que a pessoa... Se bem que 1.500 é um número insignificante, né? Para a potência dos celulares de hoje e tudo mais. Então, toda vez que eu clicasse em pegar favoritos, ele varreria todos os contatos para poder me retornar a lista com os contatos favoritados. Se isso não for um problema, ótimo. Mas se desempenho fosse um problema, seria interessante manter, ao mesmo tempo que eu tenho a lista de contatos, uma lista de favoritos. Eu teria duas listas agora. A lista com os contatos e a lista de favoritos. Vamos imaginar como é que eu ficaria aqui. Minha lista de favoritos. O que é que criar camadas como essas complicam? Às vezes elas são uma necessidade por uma questão de desempenho, mas aí eu vou ter outras técnicas. Mas por outro, ela cria um problema de redundância, integridade. Quando eu crio redundância, ou seja, camadas que tratam dos mesmos dados, eu tenho um problema de integridade. Vamos ver um código bem simples aqui. Remover contato. Remover contato, tira o contato da lista de contatos. É porque ele está como... Perfeito, querido. Você chegou onde eu queria chegar. Ó, remover o contato só seria tirar ele da lista dos contatos. Mas qual é o problema que eu poderia ter aqui? Se ele fosse favoritado, o que é que eu teria que fazer também?
tirar da lista de favoritos. Ó, camadas de novos comportamentos que introduziram redundância também introduziram problemas de integridade. Se eu removo dos contatos e deixo nos favoritos, eu tenho um problema de código. Ok? Então, não existe solução que seja boa em tudo. Normalmente, cada camada de complexidade vai ter que ser adicionada da melhor forma possível. Ué, eu vou tentar deixar o mais simples possível, desde que isso comprometa o meu desempenho, ou eu tento deixar um pouco mais complicado, descrevo aqui e acolá, ou eu vou criar um padrão, vou usar um padrão de projeto de gatilhos para, se por acaso isso acontecer, automaticamente ele alterar em outro lugar, e aí a gente vai tendo que peneirar as opções. A tarefa da agenda é basicamente isso daqui: gerenciar fones, contatos, inserir, remover, inserir contato, remover contato, obter favoritos, né? Nesse caso aqui, se eu tenho uma lista de favoritos, é só retornar a minha lista de favoritos. Se eu não tivesse a lista de favoritos, eu teria que passar por todos os contatos para filtrar quem são os favoritos. Favoritar. Já que a gente já tinha visto o filter aqui, eu estou usando o filter. No fundo, eu não estou removendo de verdade. Eu estou pegando todos os contatos que eu tinha e passando por eles, pegando aqueles que são diferentes do cara que eu quero remover. Então, se eu quero remover o João Lucas, eu vou pegar todos os que não são o João Lucas. Ó, pega os contatos e pega todo mundo que não é o cara que eu quero. Quando eu fizer isso e trocar o vetor, eu retirei o cara que eu queria remover. Na hora que eu pego todo mundo que não é o Davi e atualizo o vetor, eu retirei o Davi do vetor. Tudo bem? Então, para os exercícios que a gente vai fazer, nós vamos ter que utilizar uma combinação das técnicas que nós vimos. Por exemplo, pegar contato. Se o contato existe, eu retorno o contato. Se ele não existe, eu disparo uma exceção. Se o contato existe, eu retorno o meu contato. Se não existe, eu disparo uma exceção. A partir do momento que eu tenho exceções, favoritar e os outros métodos podem se utilizar disso. Pegar contato, ponto, favoritar. Favoritos, ponto, adicionar contato. Olha como os meus métodos vão ficando enxutinhos, ó. Por quê? Porque ao invés de fazer em cada método um for, um monte de if else, um monte de teste de validação, a gente começa a utilizar algumas das técnicas que nós utilizamos. Por exemplo, uma das técnicas seria disparar exceções. Então, ó, para favoritar, eu peguei o contato e mandei favoritar. O que é que esse get contato faz? Procura o contato e devolve o contato se ele existe. Então eu sei que o meu código só continua se ele existir. Se ele não existir, o código não continua. Então não preciso fazer um if else aqui, porque se o get contato der erro, automaticamente ele vai pular para fora do método. Ou então a gente pode colocar um try catch lá no final. Por exemplo, todos os métodos lá exatamente. Todos os métodos lá, eles estão nesse modelo, né? Faça para sempre, e aí um monte de testes nesse faça para sempre. É só colocar um try catch. Só colocar um try catch aqui dentro dentro do while. Porque aí, sempre que der um erro, o erro sai e volta para ser mostrado e o código continua. Sai, volta para ser mostrado e o código continua. Então eu consigo lidar com os meus erros agora sem ter que ficar fazendo um monte de if else. Por exemplo, favoritos.
É muito. Essa atividade do contato é muito ruim de fazer com array, porque eu tenho que ficar o tempo todo percorrendo, verificando se existe, verificando que se não existe. Isso daqui é muito melhor para fazer com mapa, porque ele sempre garante que o elemento existe. Então, as atividades de vocês, a partir de agora, elas vão ser atividades desse modelo mistas aqui, utilizando as listas, utilizando os mapas e utilizando as exceções. Eu fiz a chamada já ou não? Então, bora fazer.